Bom dia, turma, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 6 de maio, nós temos aula de português, matemática e geografia. Em geografia, na última aula, a Pro não conseguiu gravar o vídeo e passou só uma atividade sobre esse texto aqui para vocês responderem, que foi da página 114, 115 e 116. Então, hoje a gente vai revisar e corrigir essa atividade e vamos fazer outra, ok? Então, o que a Pro passou para vocês lerem e responderem foi sobre os recursos naturais. Vamos ler esse texto. Abram aí o livro na página 114. Recursos naturais. O ser humano ele utiliza diversos elementos disponíveis na natureza em suas atividades. Esses elementos são chamados de recursos naturais. É por meio do trabalho que o ser humano explora os recursos naturais e os transforma em produtos que atendam suas necessidades. Os recursos naturais eles são classificados em renováveis e não renováveis. Os recursos naturais renováveis eles são aqueles que não se esgotam ou se renovam, seja naturalmente ou seja por meio da ação humana, como o cultivo de plantas. A água, o ar, o solo e a luz solar são exemplos de recursos renováveis. Observe as fotografias. Tem a imagem de uma plantação de morango no município de Jaboti, em 2015. O solo é muito importante para várias atividades humanas, sobretudo a agricultura. Embora seja um recurso natural renovável, a má utilização do solo pode torná-lo impróprio para o plantio. Mais embaixo, nós temos uma imagem da plantação de eucaliptos no município de Veredinha, em Minas Gerais, em 2015. O eucalipto se pode obter vários produtos, como a celulose, que é utilizada na fabricação de papel. As árvores elas são um exemplo de recurso natural renovável. Já os recursos naturais não renováveis, eles são aqueles que não se renovam naturalmente, ou então eles demoram milhares ou milhões de anos para isso. Nem podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana. O petróleo, o gás natural, o carvão mineral, o minério de ferro e o ouro, eles são exemplos de recursos não renováveis. Tem aí a primeira imagem, a plataforma de exploração de petróleo no município do Rio de Janeiro. O petróleo é um óleo de cor escura extraído do subsolo abaixo da superfície terrestre e no fundo dos oceanos e mares. Ele é utilizado na fabricação de muitos produtos como plástico, borrachas, tintas e combustíveis. Na outra imagem, nós temos uma esteira transportadora de carvão mineral para carregamento de trem, mineradora no município de Siderópolis, em 2016. O carvão mineral ele é utilizado como combustível na produção de energia elétrica e na fabricação de medicamentos, plástico e entre outros produtos. Os recursos naturais eles podem se esgotar na natureza, mesmo os renováveis, mesmo as árvores, mesmo o solo, eles podem se esgotar, mesmo com o ser humano ali plantando, cuidando. Chega um momento que eles podem se desgastar, esgotar, e podem se tornar escassos ou até inadequados para o consumo. É o caso da água, por exemplo. Se poluída ou desperdiçada em proporções muito grandes, ela não poderá ser utilizada para atender às necessidades dos seres humanos, nem garantir a sua sobrevivência dos animais e vegetais. É fundamental conservar os recursos naturais para assegurar sua utilização no presente e também no futuro. Vocês fizeram a leitura dessas duas páginas e eu passei essa atividade da página 116 para responder. Agora a gente vai fazer a correção. A Pro deixou até com as respostas aí, ok? Observe as fotografias abaixo e responda as questões a seguir. A primeira, fotografia número 1, nós temos uma extração de areia no município de Jacareí, em São Paulo. A areia é utilizada na construção civil, na pavimentação de ruas e na fabricação de vidro. Na imagem 2, nós temos uma extração de minério de ferro no município de Ouro Preto, em Minas Gerais. O minério de ferro é utilizado na produção de aço, máquinas, ferramentas, automóveis, aviões e navios, e na construção civil para fazer pontes, viadutos e edifícios. Letra A. As fotografias retratam a extração de quais recursos naturais? A fotografia 1 retrata a extração da areia e a fotografia 2, minério de ferro. Essa era fácil. Corrijam essa atividade de vocês, tá bom? Letra B. Esses recursos naturais eles são utilizados em quais atividades? Estava tudo na legenda das imagens. A areia, já falava. Na construção civil, pavimentação de ruas e fabricação de vidro. E o minério de ferro na produção de aço, ferramentas, máquinas, automóveis, navios, aviões e na construção civil. E letra C. Onde esses recursos naturais são transformados
em produtos para serem utilizados. Como eles podem ser transportados até os locais onde serão utilizados ou transformados? Nas indústrias, por meio do transporte rodoviário, ferroviário, fluvial ou marítimo. Então, eles vão ser levados para as indústrias para serem transformados. Seja de caminhão, seja de trem, seja de barco, seja de navio, eles vão ser levados dessa maneira. E por último, tinha a troca de ideias. A extração dos recursos naturais, como mostrado nas fotografias acima, provoca modificações na paisagem? Sim, a vegetação foi destruída e o terreno foi alterado em razão das escavações. Observe que as paisagens da imagem 1 e 2 elas já são completamente industriais. O que era antes uma imagem natural, hoje tem poucos vestígios do que seria uma natureza, não é verdade? E agora nós vamos passar para a página 117, que é a atividade de hoje. Trabalho e recursos naturais. Por meio do trabalho, o ser humano obtém o que precisa para viver. Durante sua história, ele vem acumulando conhecimentos sobre como aproveitar melhor e transformar os recursos naturais para atender às suas necessidades. Esses conhecimentos eles possibilitaram o desenvolvimento de diversas maneiras, processos para extrair e utilizar os recursos da natureza, produzir mercadorias e oferecer serviços. Esses processos são chamados de técnicas. Observe as fotografias. Na fotografia, na primeira, nós temos aí uma fábrica de motores de automóveis no município de Camaçari, uma foto de 2015. E na outra, nós temos uma plantação de maracujá, uma pequena propriedade no município de Jaçuípe, na Bahia, em 2016. Só tem uma questão aí para responder, eu quero que vocês respondam, tá bom? Em sua opinião, quais conhecimentos as pessoas das fotografias precisam ter para utilizar, para realizar seus trabalhos? As pessoas que realizam esses tipos de trabalho aí na fotografia, ou para realizar qualquer outro tipo de trabalho, uma profissão, eles precisam ter que tipo de conhecimento? Principalmente esses dois aí da imagem. A pessoa da imagem 1 fabricando motores precisa ter que tipo de conhecimento? E a pessoa da imagem 2, numa plantação de maracujá, precisa ter que tipo de conhecimento? Respondam aí. Continuando a leitura do texto. Um operário da indústria, por exemplo, precisa saber manusear equipamentos, acompanhar a produção, verificar se as mercadorias foram feitas de acordo com as normas da empresa, entre outros procedimentos específicos. Já o agricultor, ele precisa saber se deve preparar a terra antes do plantio, colocar produtos para favorecer o crescimento das plantas, conhecer a época do plantio e de colheita, irrigar a plantação nos períodos certos, entre tantos outros procedimentos, para que possa obter uma boa safra. Por exemplo, os procedimentos para realizar atividades e trabalhos na indústria e na agricultura mostram a utilização das técnicas. Essa atividade aí foi a correção da página 114 até a 116, e vocês vão responder essa questãozinha aí, número 1, da página 117, de Geografia, ok? Peguem agora o livro de Matemática na página 196. Vamos continuar falando sobre os números decimais. Números decimais maiores do que 1. Observe as partes pintadas da figura a seguir. Toda figura... Deixa eu ligar a canetinha para ficar melhor. Ok? Toda figura... ou 10 décimos, 1 décimo, da figura estão pintados de azul. Quando essa figura, 10 negocinhos desse aqui, 10 retângulos desse, estão pintados de azul, está completo, tem 10, nós temos 10 décimos ou 1 completo, 1 inteiro, ok? Na outra figura está diferente, nós só temos 1 décimo pintado na outra figura. Então, se nós juntarmos essa figura com essa aqui, nós vamos ter 11 décimos. Como nós escrevemos esse algarismo? 1,1 para representar 1 inteiro e 1 décimo. Que eu tenho aí 1 inteiro. Por que 1 inteiro? Porque esse daqui está todo preenchido, ele está inteiro, está completo. E 1 décimo. 1,1 é igual a 1 inteiro mais 1 décimo. Observe a posição do 1 e do 0. Quando eu quero representar 1 inteiro, o 1 fica do lado, desse lado da vírgula, e o 0 fica do lado direito da vírgula. Quando eu quero representar 1 décimo, o 0 fica do lado esquerdo da vírgula e o 1 fica do lado direito da vírgula, ok? Em seguida, vocês vão escrever esse número no quadro de ordens.
Como é que eu posso separar esse número? Quando eu tenho um inteiro, quer dizer que eu tenho uma unidade. Então, nós vamos colocar aí 1 na unidade simples. E quantos décimos eu tenho lá também, que é a parte decimal? 1. A casa das dezenas fica vazia, porque nesse caso aí nós não temos dezenas, ok? Segunda questão. Pinte as figuras a seguir para representar cada número decimal. Depois escreva os algarismos, com algarismos os números decimais que correspondem à parte pintada de cada grupo da figura. Eu deixei a letra A aí respondida para vocês entenderem como é. O quadrinho de vocês aí está em branco. Pede para vocês representarem 12 décimos, não é isso? Se eu preciso de 12, eu tenho que ter 10 completos. Então, eu tenho 1 inteiro mais 2, que deu 12. Então, eu represento 1 mais 1 inteiro mais 0,2, que é 2 décimos. Eu tenho aí 1 inteiro e 2 décimos, ok? Aí aqui é para anotar a resposta, para não colocou. Você quem vai anotar aí agora como é que eu vou escrever. Então, eu vou colocar 1,2, que é 1 inteiro e 2 décimos. A letra B e a letra C vocês vão fazer aí, representar o 14 e o 20 décimos, ok? Respondam aí desse jeitinho que a Pro mostrou. Terceira questão. Escreva o número decimal que corresponde à parte pintada de cada grupo da figura. Observe o exemplo aqui do lado. Esse que está de amarelo aqui, ó. Nós temos aí 1 pintado todo, ou seja, 1 inteiro. E aqui do outro lado nós temos 6 pintadinhos, ou seja, 1 inteiro e 6 décimos, que eu represento escrevendo 1 inteiro e 6 décimos, ou 1,6. Vocês vão fazer a mesma coisa. Quantos tem pintados aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 inteiros e quantos décimos? 4 inteiros e 3 décimos. Então, eu vou escrever aqui 4 inteiros e 3 décimos ou 4,6 ou 4,3, entenderam? Então, respondam essas letrinhas aí, A, B e C. Quarta questão. Observe a localização do número 1,3, 1 inteiro e 3 décimos na reta numérica. Observem aí onde ele está localizado, bem aqui. Agora, escreva os números que estão indicados por letras na reta numérica a seguir. Nós começamos a letra A aqui por 5,8. A letra A aqui representa quem? 5,9, não é verdade? Aí você vai dar sequência. 6, 6,1. Então, a letra B vale quem? A letra C vale quem? E depois, no final lá, a letra D. Na letra B é a mesma coisa. Tá aí 7,1. Então, quem é a letra E? 7,2. Depois, quem é a letra F? Quem é a letra H? Sigam a reta numérica que vocês vão conseguir responder, ok? Essa atividade aí é na página 196 e 197 de matemática. Vamos revisar os encontros vocálicos em língua portuguesa. Os encontros vocálicos são aqueles encontros das vogais que acontecem nas palavras. Eles podem ser classificados em ditongo, tritongo e hiato. Ditongo é quando eu tenho um encontro de duas vogais na mesma sílaba. Eu pego aquela palavrinha, eu separo a sílaba e as duas vogais vão ficar na mesma sílaba. Isso é um ditongo. Tritongo é a mesma coisa, porém são 3 vogais. Eu pego uma palavrinha, separo as sílabas e as 3 vogais juntas ficam na mesma sílaba. Já o hiato é o encontro das vogais na palavra, porém, quando eu vou separar a sílaba dessa palavra, as vogais vão ficar separadas. Elas vão ficar uma vogal em cada sílaba, ok? Isso é só revisão. Então, relembrando isso, vocês vão copiar essa atividade no caderno e responder. Classifique os encontros vocálicos em ditongo, com a letra D, tritongo, com a letra T, e hiato, com a letra H. Saguão, circuito. Vocês vão separar a sílaba na cabeça de vocês e perceber onde está o encontro vocálico e como foi que ficou. Vamos, por exemplo, aqui na primeira. Saguão. Eu tenho aqui a vogal U, A e O juntas. Separei a sílaba saguão.
Se eu tenho 3 vogais em uma sílaba só, então essa palavra só pode ser tritongo. Entenderam como é que vocês vão fazer? Então, mesma coisa você vai fazer aí com circuito, artéria, paraguai, quieto, aguentar, pré-estabelecer. Não tá errada a escrita da palavra aí, viu? É pré-estabelecer. Tem 2 S mesmo. Propõe, rainha, orquídea, pinguim, averiguemos, pia, cupuaçu, iguaizinhos, saguões, gratuito e triunfo. Separem as sílabas na cabecinha de vocês e classifiquem essas palavras em ditongo, tritongo ou hiato. Próxima questão. Sublinhe as palavras em que ocorre hiato. Você vai passar um tracinho embaixo das palavras que tem hiato. O que é hiato, Pro? É quando a palavra tem as vogais juntas na palavra, mas quando eu separo a sílaba, cada uma delas vai ficar numa sílaba diferente. Você vai pegar essas palavrinhas aí, separar as sílabas na sua cabecinha e depois vai me dizer quais são hiato, grifando elas, passando o risquinho assim embaixo delas. Ou pode circular também, ok? Então, respondam as atividades. Atividade de geografia é uma questão sozinha, atividade de matemática no livro e atividade de português sobre encontro vocálico para copiar no caderno, ok? Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.